Meu nome é Marcela, eu sou formada em Direito desde 2005 e atualmente há 6 anos eu estou na RHI Magnesita como diretora jurídica. Tá? Contribuindo um pouquinho aqui no curso para a gente falar um pouquinho mais sobre a participação da sociedade na mineração. Depois do Léo é mais difícil, né? Porque o Léo está acostumado a dar aula, então a gente fica até sem saber como, onde que a gente se posiciona, o que a gente fala, mas vamos lá. Nós vamos começar falando sobre a licença social para operar e a governança corporativa, como que a participação hoje da sociedade, de fato, ela tem se demonstrado como um fator principal na atividade minerária. Para a gente entender um pouquinho sobre a participação da sociedade na atividade, a gente passa pelos princípios básicos do direito ambiental que faz com que a gente entenda o porquê dessa participação e da motivação para isso. Tá? O primeiro princípio que a gente tem é o princípio do poluidor-pagador. É um princípio no qual aquele que opera e que polui, ele é obrigado não só a indenizar os danos causados, mas também a prevenir, a recuperar as áreas em que tiver um impacto ambiental. E nesse sentido a gente tem que incluir dentro do preço do custo da produção minerária o valor que a gente tem que destinar para prevenção, recuperação e indenização. Quanto mais você tem impacto no meio ambiente, mais você tem um custo adicionado à sua produção. O segundo princípio que a gente aplica aqui é um princípio da prevenção. O princípio da prevenção, ele busca antecipar, prevenir, né, qualquer tipo de prejuízo ao meio ambiente. Nesse sentido, no princípio, a gente está muito relacionado à questão de instituição de medidas políticas, e aí a gente tem bem claramente aí, como exemplo, o estudo prévio de impacto ambiental, onde a gente estima quais são os potenciais riscos de degradação da atividade que vai ser implementada naquela área, tá? E as licenças e autorizações ambientais. Por fim, não menos importante, o princípio da publicidade, que impõe aos empreendedores uma obrigação de dar publicidade acerca das atividades e prestar à população, à sociedade, uma satisfação sobre os impactos que essa atividade gera no meio ambiente. O princípio da publicidade aqui para nós é um princípio extremamente importante. A gente vai ver no momento em que há uma participação da sociedade, o quão é importante que todos os dados da atividade, todos os impactos da atividade sejam passados de uma forma muito clara, né? A população hoje já não aceita não participar, e quando eu falo população, eu estou colocando aqui todos os stakeholders, não só a comunidade envolvida. Dentro dos meios legais que a gente tem previsto para permitir que a sociedade seja informada e envolvida nos processos de licenciamento, a gente tem o EIA-RIMA, que nada mais é que um estudo, um relatório de impacto ambiental. Ele é um documento exigido por lei, então ele faz parte do processo de licenciamento, né? E nele a gente consolida todos os resultados e estudos técnicos que foram feitos do impacto ambiental que a atividade vai ter naquele determinado local. Eles são documentos públicos, por isso que a gente fala da participação aí da sociedade, então todo mundo tem acesso, e ele tem que constar, ele tem que vir, principalmente o relatório de impacto ambiental, numa linguagem muito, muito acessível e para todo o público interessado. Nesse estudo a gente costuma, inclusive, incluir figuras, gráficos, dados mais simples de análise, né? E, de fato, é um documento que tem que estar disponível não só para a comunidade, também para os órgãos e qualquer pessoa que tenha interesse. A audiência pública, ela também tem previsão legal. Tá? A audiência pública, ela faz parte do processo de licenciamento, não obrigatoriamente todo licenciamento tem a audiência pública no processo. Quando ela acontece, né, ela é um instrumento que a gente brinca internamente assim, nas empresas, que a gente é sabatinado. Nós vamos ali para ser sabatinado pela comunidade, pelo Ministério Público, pelos órgãos, pelas entidades de classe, né, pelas ONGs. Então a gente está ali para realmente responder tudo o que eles têm de dúvida sobre o nosso empreendimento, o impacto desse empreendimento naquele local. Tá? E não menos importante, a Convenção 69 da OIT, que fala exatamente quando tem, né, alguma intervenção, algum impacto interno, em terras de povos indígenas e tribais,
eles também têm que ser consultados num procedimento apropriado, de forma que eles também tenham garantido ali a sua participação e até tenham voz para falar e manifestar sobre aquele empreendimento. Esses são alguns meios legais da participação, para a gente pular para o meio que a gente brinca que não é um meio legal, mas é um meio principal, ultimamente, em relação à participação da comunidade nos processos de licenciamento e, consequentemente, na atividade minerária. A licença social para operar, que a gente usa mais comumente como licença social, ela não tem previsão legal, tá? Ela é um procedimento que, em tese, não deveria ser exigido, mas que por questões de compliance, por questões de governança, por questões não só governança corporativa que nós vamos falar, mas também por questão de governança pública, né, e até pelo engajamento da comunidade e a participação ativa da comunidade, tem sido um ponto super focal e essencial nos licenciamentos. Quando eu falo em licença social, tem alguns pontos que são importantes a gente ter em mente, que primeiro, ela não é uma etapa do licenciamento ambiental obrigatória, né? Então, apesar de não ter uma previsão legal, então se a gente fala em questão de eu tenho que fazer, é legalmente previsto? Não, mas eu tenho que fazer? Sim. Tá? Ela traz um engajamento com as partes interessadas, ela tem uma questão de discussão de impactos socioambientais direcionados para o empreendimento de forma sustentável, e aí a gente entra muito na questão do ESG aqui, né? E a mitigação, impactos negativos, potencializa os impactos positivos e quais são as medidas compensatórias que eu vou discutir com a comunidade e com os demais stakeholders que têm, né, algum tipo de relação com a atividade que vai ser desenvolvida naquela área. Licença social para operar hoje é um ponto super, ultra, mega importante, é o que a gente considera hoje como um direcionamento, né, da operação minerária, e um ponto importante em relação à licença social para operar, que diferente da licença ambiental, que você faz um procedimento, né, obtém a licença e opera aí durante um período, 5 anos, via de regra, a licença social para operar, ela não tem um tempo determinado e ela acontece durante todo o processo da operação minerária. O que é isso? Constantemente você tem que estar em contato com a comunidade, com os stakeholders, para entender qual é a necessidade, para mitigar impactos novos que surgiram e não tinham sido previstos, né, para entender as expectativas daquela comunidade, e isso muda de uma forma constante. Então a gente tem um exemplo clássico na empresa, que a gente tinha uma atividade regular numa licença ambiental e por um movimento da sociedade, ou seja, com uma participação ativa de uma comunidade, a nossa operação foi paralisada. Por quê? Porque de alguma forma, né, voltou aí uma discussão com a comunidade acerca dos impactos que a gente vinha causando na operação, em decorrência da operação naquela região. Tá? Relacionada à questão da licença, a gente tem também a questão da governança corporativa, né? A governança corporativa nada mais é o modo que as empresas são geridas e controladas, ou seja, qual é o processo interno que cada companhia tem para cumprimento de normas, para tomada de decisão, para tomada de risco, direcionamentos, enfim, isso é a governança corporativa, é como que a empresa funciona, é como ela age, como ela toma decisão. Obviamente, a questão da governança corporativa ela está relacionada à reputação, né, e, consequentemente, à credibilidade da empresa. E aí, juntando essa questão da credibilidade, a gente volta lá para a questão social e da licença social de operação, que é, quanto maior a credibilidade que aquela companhia tem, mais fácil é a tratativa dela com a comunidade. Tá? Aqui na governança, a gente fala um pouquinho de relacionamentos também com todos os stakeholders, como que eu comunico, né, o que eu tenho de tomada de decisão, de prestação de conta, de direcionamento. Isso é extremamente importante e aí é o que a gente fala da essência da transparência na governança corporativa. Clareza dos atos, né? A forma como a gente comunica, não só internamente, como externamente. Como que eu comunico para a comunidade, para os meus acionistas, para os entes públicos, para os grupos e organizações sociais, para as ONGs. Então é extremamente importante a questão da governança corporativa.
Eu vou tentar trazer aqui alguns exemplos, só para vocês conseguirem associar qual que é a participação da sociedade nos processos de licenciamento. Tá? Um caso que a gente tem é num licenciamento para uma operação que, na verdade, não é nem um licenciamento, é uma renovação de licenciamento. Tá? Ela ficou num processo durante 13 anos e por muita participação e intervenção da sociedade, de ONGs, a gente teve um processo muito demorado, mas democrático. Então a gente cumpria não só os estudos que eram legalmente previstos, mas a gente também teve de fazer estudos específicos da bacia para que o processo de renovação ele caminhasse. E aí você encontra uma barreira ali de, se eu não escuto os outros stakeholders e os envolvidos, o meu processo não anda. Eu posso ter toda a parte legal, né, devidamente cumprida, mas se eu não tiver a parte social e não tiver o apoio da comunidade e dos outros stakeholders, eu não consigo evoluir para a conclusão do processo. Então, esse foi um dos casos. Tá? O outro caso que a gente teve, que é muito interessante, da questão da comunicação, e aí eu volto um pouquinho aqui quando eu falo da publicidade, né, como um princípio do direito ambiental e aqui da licença social, a gente tem uma renovação também de uma operação, de uma atividade minerária na Bahia, e dentro das condicionantes previstas para a renovação, um dos pontos que foi colocado como condicionante foi: vocês precisam informar para a população, ou seja, dar publicidade para a população da emissão de poluentes que vocês têm. Para quê? Aí você pensa, poxa, mas que exposição? Eu vou começar a falar para a população como que é a minha operação? Falar para a população como atinge qualquer tipo de poluição, né, afeta essa população. Como que a gente vai pensar junto ali numa medida em que eu consiga minimizar ou mitigar esse prejuízo, essa poluição? Né? E não só para a comunidade, mas também foi uma imposição também a comunicação para a prefeitura. Então, ela também passaria ali ter um poder de fiscalização na operação como uma condicionante. A publicidade hoje ela tem sido extremamente exigida, né, e não tem como o operador minerário achar que ela vai fugir, né, da questão da informação clara, acessível e da autorização prévia da comunidade e dos outros stakeholders para poder operar. Pessoal, dentro desse contexto, o que eu acho que a gente pode fazer um link é que, de fato, como o Léo falou, né, ninguém quer operar, que seja operado dentro do nosso quintal, mas a atividade minerária ela é base para todos os outros tipos de indústrias. Então, ela é essencial, ela é uma atividade de utilidade pública. Né? A gente não tem como fugir da atividade minerária. A atividade minerária hoje, ela tem uma importância tamanha, e eu brinco que, tirando aqui o Brasil, nós estamos falando de Canadá e Austrália, achei como as maiores atividades minerárias, e a gente tem que realmente trabalhar muito junto com a comunidade para a gente conseguir, né, não só novos licenciamentos para operar, mas também para dar continuidade às operações que a gente tem hoje. E como que a gente constrói essa base de relação? Né? De fato ali, dia a dia, demonstrando uma clareza, uma objetividade, trazendo a comunidade, os stakeholders para junto da empresa, fazendo uma governança corporativa grande ali e de perto, não é fácil. E da mesma forma que a gente fala em governança corporativa, que é para o lado do empreendedor e da empresa, a gente fala que também existe a governança pública, né, em que os órgãos públicos, eles também têm obrigações. O Ministério Público também tem obrigações. E eles também fazem essa governança agora de uma forma muito mais rígida, muito mais assídua. Por quê? Porque realmente eles são cobrados, a população cobra, né? Não tem como. Nesse cenário, a gente tem aí uma questão social muito envolvida, né? Eu acho que a gente vai diretamente migrando para uma atividade minerária mais voltada para os pilares do ESG, que eu acho que não tem como dissociar, e aí o Léo trouxe ali uma pergunta que eu achei super interessante, que já me fez pensar,
Afinal, existe ali uma importância maior de qual das 3 frentes do ESG? Eu particularmente entendo que de nenhuma das 3, né? Eu acho que é uma discussão boa esse tema, mas eu particularmente entendo que caminha tudo junto. Eu acho que quando a gente fala de meio ambiente, da questão social e da questão de governança, não tem como dissociar uma da outra. Pessoal, assim, uma passagem muito rápida sobre o tema. Eu espero que a gente possa discutir um pouquinho mais no podcast. E obrigada mais uma vez aí para o pessoal pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui sobre esse tema. Eu acho que ele é extremamente envolvente, eu acho que faz a gente que é do mundo corporativo pensar constantemente, né, até que ponto a gente pode fazer diferente e como a gente faz diferente.